Bom dia, bom dia. Hoje é o dia 46 do nosso devocional. Tá acabando. Hoje, até sexta-feira, a gente finaliza essa jornada em busca do Espírito Santo. E hoje, o tema é: o Espírito Santo nos faz suas testemunhas. Aliás, testemunhas de Jesus, né? E eu vou ler o texto que está em Atos 1, do 6 ao 8. Na última vez em que se reuniram, eles perguntaram: Mestre, o senhor vai restaurar o reino de Israel agora? Chegou o momento? E Jesus respondeu: Vocês não devem tentar descobrir a hora. Determinar o tempo é responsabilidade do meu Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até mesmo nos confins da terra. Gente, que momento era esse? Jesus tinha ressuscitado e ele passou 40 dias na terra dando as últimas instruções aos discípulos para depois subir. E aí, eles estavam curiosos com o que ia acontecer, porque pensa, eles já sabiam que Jesus era o Messias. Coisa mais incrível que eles poderiam ver aconteceu que foi Jesus morrer naquela situação como é que fala? Tortura na cruz e tudo, e ele ressuscita de maneira inacreditável, e aí ele fica aquele período dando as últimas instruções. Então eles pensam, gente, é agora. Porque, infelizmente, eles ainda não tinham o Espírito Santo e ainda não tinham a consciência da verdadeira missão de Jesus. É incrível como Jesus passa 3 anos e meio com eles, conversando todos os dias, explicando para eles. As parábolas que Jesus falava, as pessoas não entendiam, mas depois de contá-las, Jesus explicava para os discípulos. E ainda assim para eles, a ideia de que o Messias seria um líder político era tão forte, tão enraizada, que eles ainda faziam esse tipo de pergunta. Da restauração do reino de Israel, esse reino natural, esse reino com território, esse reino que você fala de um país com território, com língua, com leis. Esse é o conceito, né, de país. E eles ainda achavam que era isso que Jesus veio fazer. E Jesus fala: não é hora. Jesus vai fazer uma restauração também natural de reino, vai. Mas isso vai ficar para consumação do plano. Lembra que eu já mencionei aqui que a gente tem 4 etapas da história humana: a criação, a queda, no momento em que Adão e Eva pecam, a restauração, que é quando Jesus morre e ressuscita, e aí a gente vai ter a 4ª etapa, que é a consumação. E no momento nós estamos aqui, ó, nesse intervalo. Então, ou seja, vai existir isso. Tanto é que Jesus falou: não pode esquecer que isso não vai acontecer. Não, ele não fala isso. Ele fala: não cabe a vocês tentar descobrir a hora. Porque isso, decidir quando vai ser, é a missão do meu Pai. A gente vê que nem ele está preocupado. Gente, como Jesus é um exemplo tão incrível, porque pensa nisso, ele também não mostra essa ansiedade, essa agitação do ser humano, de quando vai acontecer, essa curiosidade no mínimo. Ele descansa sabendo que isso não é decisão minha. Quantas vezes a gente fica agitado porque está preocupado com algo que não cabe a nós, ou se mete numa situação que não cabe a nós resolver e que só vai trazer agitação, cansaço, ansiedade. E é isso, nas entrelinhas, que Jesus está falando para os discípulos. Não
cabe a vocês. Deixe que o Pai resolve. Olha o que cabe a vocês. E aí ele vem e fala: vocês vão receber o Espírito Santo. E quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até mesmo os confins da terra. É isso que nos cabe enquanto Jesus não volta. Enquanto Deus não chega para ele e fala: ó, agora já está no momento, você pode voltar. Você pode restaurar. Isso nos cabe. Então, ficar preocupado com a volta de Jesus, ou tentar adivinhar a data, o tempo. Ao longo da história, pessoas já fizeram isso e já passaram vergonha, porque Jesus não voltou. Então, vamos fazer o que nos cabe enquanto ele não vem? O que ele falou que sim é nossa responsabilidade? E aí ele fala sobre sermos testemunhas. E que aspecto ele está falando isso? A gente vê que o livro de Atos, ele é a inauguração, o registro da inauguração da vida com o Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo. Então a gente vê no livro de Atos histórias fantásticas, em que pessoas, milagres continuam acontecendo, pessoas sendo ressuscitadas, como fez Jesus, até porque ele fala que se vocês creem em mim, vocês farão coisas maiores que eu fiz, pelo poder do Espírito Santo. E o livro de Atos traz esses registros. Então eu convido você a ler o livro de Atos. E o seguinte, a palavra testemunha, que foi usada no original aqui, para falar testemunhas, tá anotado aqui, ó. É a palavra mártires. Mártires com Y. M-A-T-Y-R-E-S. E é dessa palavra que origina a palavra mártir. E isso deixa bem claro pra gente o custo de ser testemunha. E aí a gente vê também no livro de Atos o como pessoas pagaram o preço para serem a testemunha. E muitas vezes esse preço com a vida. Né? Como, por exemplo, o apóstolo Tiago. Né? E aí, só um minutinho. E aí a gente vê isso acontecendo. Mas hoje, por exemplo, isso ainda acontece. Você se transformar num mártir por ser testemunha do Evangelho. Jesus, ele deixa claro qual vai ser a progressão do Evangelho. A progressão da mensagem que ele trouxe. E ele fala Judéia, porque eles estavam em Jerusalém. Aí ele fala Judéia, Samaria e confins da terra. Vamos pensar que ele usa para essa progressão a região que os discípulos conheciam, que era de fácil entendimento para eles, porque eles sabiam as distâncias, né? Então, para eles, a Samaria ali era o máximo que eles achavam, porque Jesus tinha andado, inclusive, naquela região. Mas Jesus fala, não, é o confins da terra. E também no livro de Atos, a gente vê o apóstolo Paulo andando para Roma, para Grécia, para regiões da própria Jerusalém, de próprio Israel. E a gente vê essa progressão até chegar em nós. E hoje, com a internet, a gente chega aos confins da terra sem sair de casa. Sabe que um dia eu parei para pensar e falar, poxa Deus, eu vou falar da tua palavra, né? Isso Deus já tinha colocado no meu coração para eu falar sobre a palavra dele. E eu ficava com medo, falando assim, nossa, mas vão acreditar? Vão acreditar nisso? E aí um dia, lendo a própria Bíblia, porque, gente, é isso mesmo, a Bíblia ela traz as respostas que a gente precisa. Aí no livro de Tessalonicenses, bem lá no comecinho, Paulo tá falando com a turma de Tessalonicenses, né?
e ele fala exatamente isso, né? Quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras. Algo aconteceu com vocês e a sua convicção foi fortalecida pelo Espírito Santo. Na versão que eu tenho aqui também, ó, da Palavra Viva, que é a que eu estava lendo na ocasião, né? Eu vou ler exatamente a palavra, porque aquilo foi o que acendeu a chama no meu coração, que me deu a certeza e a convicção. Ele fala o seguinte, ó, porque quando levamos o evangelho a vocês, ele não lhes pareceu mera tagarelice sem sentido, mas vocês escutaram com grande interesse. O que nós lhes contamos produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo lhes deu profunda e plena certeza do que nós dizíamos era verdade. E é isso. Às vezes a gente fica inseguro para falar de Jesus para alguém. Mas a gente esquece algo que a gente também já estudou nessa jornada. Que o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho de convencimento não cabe a você. Tanto é que quando Jesus fala agora aqui em Atos, né? Ele fala assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas. E vocês têm a obrigação de fazer com que eles acreditem. Não, ele fala só o seguinte, ele deixa claro que eles precisam espalhar o evangelho. Qual que é a missão? Proclamar o evangelho, contar o evangelho para toda essa escala de território. Mas o convencimento vem por meio do Espírito Santo. E Paulo deixa claro aqui, porque ele fala, se você não fala com o poder do Espírito Santo, se você não fala com a convicção de que não é você que está falando, é o Espírito Santo, aquilo, se fossem palavras vazias, aquilo ia parecer tagarelice, ia parecer conversinha fiada. Mas fica bem claro aqui. O que nós contamos produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo, que lhes deu profunda e plena certeza do que dizíamos era verdadeiro. A convicção fica a cargo do Espírito Santo. A convicção, quem dá é Ele. A nossa missão é proclamar. E aí a gente proclama o quê? Sem pensar só no sentido grego da palavra sobre Marte. Se a gente pensar como se a gente estivesse falando do sentido de português da palavra, da língua portuguesa nossa. Testemunho. Testemunho é alguém que viu, ouviu, viveu uma situação, né? Maior ou menor grau, mas é isso. Se a gente pensar ali naquele conceito do direito, quando você precisa de uma testemunha de um crime, ou ele viu, ou ele estava ali na cena, então você vai, são pessoas que o testemunho tem valor, tem peso para comprovar algo. E aí, nós somos e podemos ser essas testemunhas, porque a salvação nos alcançou. Nosso espírito foi ressuscitado. E aí a nossa comunhão com o Pai foi restaurada. Só isso já é muita coisa para ser testemunho e para mostrar para as pessoas e para falar do Evangelho para as pessoas. Mas a gente sabe que essa não é a única coisa que Deus faz por nós. E às vezes a chave para você conseguir falar de Jesus para alguém é começar falando o que Ele fez para você. É começar a falar da restauração de tantas áreas da nossa vida, que a ação do Espírito Santo chega e limpa, e corrige,
organiza, restaura, cura. E é assim que a gente vai ser testemunha também, falando das maravilhas que Jesus fez por nós e em nós e por meio de nós. Então é isso, é essa testemunha, é essa missão que Jesus deixou para nós. E hoje os confins da terra tá assim, ó, facinho, na palma da nossa mão. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, nós queremos te agradecer por essa missão maravilhosa que o Senhor deu para nós. Pai, capacita-nos para essa missão. Tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. E por isso nós precisamos do fluir, do poder do Teu Espírito Santo através de nós, que vai trazer o convencimento de que aquilo que nós falamos não é mera tagarelice, não é conversa fiada, mas de que é uma mensagem transformadora, renovadora e que muda totalmente as vidas daqueles que se deixam ser transformados por ela. Pai, coloca as palavras do Evangelho na boca de cada um de nós. E é em nome de Jesus que nós pedimos isso. Porque nós queremos e precisamos da Tua capacitação para cumprir essa missão que Jesus nos deu. Se conosco, Pai, cria oportunidades para que esse Evangelho seja proclamado. Pai, deposita em nós, como diz a Tua palavra, poder o espírito de coragem, de ousadia. Retira todo o medo, toda a covardia dos nossos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.